E aí, galerinha do segundo ano, galerinha que tá quase chegando no terceirão, galerinha que tá focada nos estudos, né, para fazer o Enem em 2020, vai ter muito tempo para estudar, galera. E hoje a gente vai trabalhar o número 34, estamos acabando o livro, né? Faltam apenas 2 aulas para a gente terminar. E hoje a gente vai trabalhar a expansão americana, né? Os Estados Unidos do século XIX, né? Especificamente a sua expansão. Porque nós vimos lá, depois da independência, certo? Em 1776, aí nós vamos ter essa expansão aqui. E todo mundo está lá na lateralzinho, ó, as 13 colônias, galera. Independência das 13 colônias, 1776. Mas hoje, os Estados Unidos começa aqui no Oceano Atlântico e termina aqui no Pacífico, galera. Olha só a potência, hein? Ele começou sua expansão para o oeste, ó. Veio até aqui, tomou isso tudo. Acordos diplomáticos, guerras, né, concessões, ele conseguiu pegar esse território todo aqui. Matando o índio, né, igual você viu lá no Pica-Pau, aqueles filmes de faroeste antigo, sapecando o índio sem dó, beleza? Então aqui são as 13 colônias e aqui o restante que ele vai dominar. A gente vai ver outros mapas aí para a gente trabalhar isso. Bom, então depois da independência, quais foram as consequências? A independência de 1776, aquela guerra lá contra a Inglaterra, né? Incrementação do desenvolvimento industrial e comercial, ou seja, vai crescer a economia americana, né? Porque agora os Estados Unidos vai ser, Estados Unidos mesmo, vai ser só 13 colônias, tá bom? Incentiva a imigração europeia, né? Então vai precisar de gente para vir trabalhar, então veio mais gente. Diferenças entre norte e sul acirradas, o norte livre, né? Produção familiar e tudo mais, liberal, e o sul escravista, latifundiário, né? Um sistema de plantation, gente, igual o Brasil, né? É para exportação, é latifúndio, é monocultura, é trabalho escravo. É o sistema de plantation, beleza? Conquista do oeste, faroeste, faroeste. Por isso os nomes do filme, né? Faroeste, Far West. Corrida do ouro. Vamos ver? O processo de expansão. Galera, o processo de expansão americana começa assim, ó. Primeiro tem a lei noroeste. Territórios que atingisse 60 mil habitantes formariam um novo estado. Ou seja, quando eles estavam vindo pro lado de cá, por oeste, né? Tá lá 13 colônias, vem para cá expandindo, né? Incentivando a imigração. Milhões de imigrantes vieram para os Estados Unidos para ocupar essas terras, né, que foram conquistadas por guerra, por acordos diplomáticos, né, e concessões. Aí criaram a lei noroeste. Se aquele território ali expandido, né, tiver mais de 60 mil pessoas, ele vai se tornar o quê? Um novo estado. E assim foram se formando novos estados, o que é hoje nos Estados Unidos, gente. Oferecimento de terras a preços baixíssimos, tinha que ocupar, não tinha jeito. Era muita terra até chegar no Pacífico. Então tinha que praticamente doar, era praticamente dado, era muito barato. Bom, então, se eu tivesse lá naquele tempo, tinha comprado muita terra. Os Estados Unidos receberam cerca de 5 milhões de imigrantes, né? De 1850 a 1870, vindos principalmente de quem? Da Inglaterra, da França, Países Baixos, Escandinávia, territórios germânicos e eslavos. 5 milhões de imigrantes, né? Foram para lá. E nós aqui no Brasil, por que não fomos para lá trabalhar no Velho Oeste, né? Olha lá o professor Davis com 2 armas do lado, 2 Schmidt, né? Chapéuzão, cintão de bala até o talo, hein? Ia morrer no primeiro dia, certo? Tá certo. Homestead Act. E que é isso? Dava 65 hectares de terras arável no oeste para quem nela vivesse e plantasse por 5 anos. Né? 5 anos. Então, se ele vivesse e plantasse por 5 anos, ele ganhava o título definitivo daquela terra. Hoje está na lei brasileira, gente. Tem a lei de uso capião, né? Não sou da área do direito não, mas já ouvi falar disso aí. Uso capião. Se a pessoa morar numa terra por 5 anos, ela tem o direito a requisitar o título definitivo da lei, né? A propriedade, certo? Olha só. Imigrantes cruzando o rio em 1860. É o tempo da expansão americana, galera. Nós estamos falando do século XIX, segunda metade do século XIX, né?
Porque a independência foi no século XVIII, 1776. A expansão vai ser no século XIX. Bom, presta atenção nisso. Então, olha aqui o território americano. Começou lá nas 13 colônias e veio, ó, Oceano Pacífico, galera. Os Estados Unidos ele tem essa vantagem, ele é banhado pelos dois oceanos, mas ele não era, né? Ele só era aqui, no Oceano Atlântico. Mas por conta, né, da sua expansão para o oeste, ele conseguiu os dois oceanos. O Brasil não conseguiu porque tem uns povos aqui na nossa lateral, senão a gente estaria no Oceano Pacífico também. Adquirido o Tratado de Versalhes em 1783, não é o Tratado da Primeira Guerra Mundial não, gente, viu? É outro tratado muito antes de acontecer esse Tratado de Versalhes aí, ó. Comprada da França em 1803, de quem? Napoleão Bonaparte. Cedido pela Inglaterra em 1846. Obtido do México em 1848, na guerra, na Almorrada. Comprada do México, esse pedacinho aqui, ó. Aqui ele ganhou no murro e que ele comprou. O que mais? Anexado em 1845, anexado como, gente? E invadido mesmo, tá bom? E aqui comprada da Espanha em 1819. E assim os Estados Unidos saiu de lá e veio até aqui no Oceano Pacífico. Comprando, expulsando, matando o índio à vontade, né? Os índios mexicanos, né? Então vamos lá. Justificativa ideológica para essa expansão. Que tinha econômica, né? Chegar ao Oceano Pacífico, ser um grande império, um grande território, mas tinha justificativa ideológica também. Quais são? São duas: Doutrina Monroe, tá? E a outra, o Destino Manifesto. Vamos ver a Doutrina Monroe. Famosa frase: América para os americanos. O presidente James Monroe disse para os europeus que estavam lá se fortalecendo com a Santa Aliança a partir do Congresso de Viena em 1815, tá? Aí ele cria essa doutrina Monroe em 1823 para dizer o seguinte para os europeus: ó, fica lá, porque a América é dos americanos, não é dos europeus, certo? Porque quando os europeus se fortaleceram com a Santa Aliança, eles quiseram recolonizar os territórios que eram colônias europeias, tipo as colônias espanholas na América Central. Então queriam recolonizar aos Estados Unidos, esperto que queria fortalecer a independência desses países para ter relações políticas e econômicas, não permitiu mais a vinda dos europeus para tentar recolonizar isso aqui, né? Então nós temos aqui, ó, a América e o James Monroe, né? Ah, isso aqui é mesmo. E os europeus estão tudo de olho aqui na América, querendo tomar de volta, tentando recolonizar. E o Destino Manifesto, professor, expressa a crença de que o povo estadunidense é eleito por Deus para comandar o mundo. Olha só a ideia do americano, né? Para eles, a expansão do oeste já era um destino traçado por Deus, né? Aí matou muitos índios. Não, mas foi Deus que mandou, então tem que fazer isso aí de qualquer jeito. Ele tem que chegar no Oceano Pacífico, gente, né? Então é um destino manifestado por Deus. É isso que a gente chama de destino manifesto. Aí o cara diz o seguinte, ao James Buchanan: a expansão dos Estados Unidos sobre o continente americano, desde o Ártico até a América do Sul, é o destino de nossa raça. E nada pode deter. Pelo amor de Deus, hein? O cara é doido. E aqui, o New Orleans Creole Courrier, de 27 de 1 de 1855, diz o quê? A pura raça anglo-americana está destinada a estender-se por todo o mundo com a força de um tufão. A raça hispano-mourística será abatida. Pelo amor de Deus, essa galera americana era tudo lunático, né? Muito doido nessa época aqui. Diz que os Estados Unidos iam tomar conta do mundo todo, né? E esse destino manifesto vai ser utilizado futuramente por outros presidentes americanos, né? Até hoje ainda tem um discurso de que os Estados Unidos ele é o guardião da paz, o guardião da democracia mundial, né? Tanto que ele interviu aí em diversos países do Oriente Médio, na África, né? No Brasil, por exemplo, quando instalou essas ditaduras militares no Brasil, tá? Muitos presidentes, até o George Bush, o pai, até eles falavam muito, né, ainda nesse papel americano de proteger o mundo, de levar a paz, de levar a democracia, né? Sabe que por trás ele queria outra coisa, né? É petróleo, é interesse econômico, né? É interesse político, é isso que eles querem, na verdade. Vamos lá? Estados Unidos no século XIX, né? Depois que ele faz a doutrina Monroe, olha aí, ele começa a intervir na América Latina toda, gente, né? Começa a ter relações políticas, econômicas, diplomáticas, de acordo com os seus interesses.
beleza? E mais? Vamos ter a Guerra de Secessão, galera. Essa aqui é um episódio sinistro dos Estados Unidos. Tá? Então, depois dessa expansão, né, nós vamos ter essa Guerra de Secessão, que é a guerra entre Norte e Sul dos Estados Unidos, galera. Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul. O Norte com um clima temperado, economia baseada na indústria do livre mercado, tá? Produção para o mercado interno, trabalho livre, policultura e minifúndio. O Sul é o inverso, clima tropical, tipo o Brasil, economia baseada na agricultura, produção para exportação, trabalho escravo, monocultura e latifúndio. É o sistema de plantation, galera, isso aqui. Então eram duas regiões muito distintas, tá? O norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. E vai ter uma confusão aí por causa disso, tá? Guerra de Secessão, que vai começar em 1861 até 1865, entre o norte, chamado de União, o Exército da União, o sul, chamados de Confederados, tá? O norte, Partido Republicano, defendendo o protecionismo econômico, ou seja, não querendo que os produtos externos entrem no país, e defendendo o abolicionismo, o fim da escravidão, galera. Olha a bandeira que é hoje a bandeira americana, a bandeira dos Estados Unidos, e a bandeira do Sul era essa aqui, era diferente, ó. Partido Democrata, tá? Livre cambismo, queria ali o livre comércio, porque ele plantava muito algodão e queria vender à vontade para os países que estavam produzindo, né, tecido na Revolução Industrial, principalmente a Inglaterra, e defendia o escravismo. Então eram dois lados bem diferentes, né, o norte e o sul dos Estados Unidos. Aí aqui vai ter o quê? Um ponto-chave dessa guerra, que é a eleição de Abraham Lincoln. Tá? Foi o estopim para o início da Guerra Civil Americana. Tá? Guerra de Secessão é a mesma coisa que você dizer assim, ó, Guerra Civil Americana. Beleza? American Civil War. Tá? Eleição de Abraham Lincoln. Os Estados Unidos dependiam da escravidão para suas lavouras. Os Estados Unidos do Sul. Tá? Os Estados do Norte defendiam a abolição para aumentar o mercado consumidor, fortalecendo sua indústria. Olha só como é que é diferente aí a questão, né? A eleição de Lincoln, um nortista e abolicionista, foi determinante para o início do conflito em 1860. Já falamos ali agora há pouco, tá bom? Assim, a maioria dos estados do Sul resolveram o quê? Separar-se da União e formaram os Estados Confederados do Sul. Era o início do conflito. Ou seja, era junto. Só quando o Abraham Lincoln venceu as eleições, ele estava defendendo o fim da escravidão, né, o protecionismo econômico, e o Sul queria outra coisa. Então o Sul vai se declarar separado do Norte e vai criar os Estados Confederados do Sul. E aí o Norte vai brigar com o Sul para o quê? Unificar novamente. Beleza? Então aqui, ó, Estados do Norte, tá? Com Abraham Lincoln e o Sul. Okay? Temos aqui, ó, Estados Unidos da União, Estados Confederados e Estados escravagistas que pertenceram à União. Tá? Escravagistas, mas que estavam do lado de cá. Interessante esse ponto aí, né? A guerra em si. O Sul lutava pela separação, enquanto que os Estados Unidos nortistas, né, lutavam pela manutenção da unidade territorial e política dos Estados Unidos. Então o Sul queria se separar do Norte e o Norte queria unir todo mundo junto. Só que o Norte queria unir todo mundo e acabar com a escravidão, né, e fazer o protecionismo, né, ou seja, as características do Norte. Confederados do Sul versus os Yankees. Aqui apareceu a figura do Yankee do Norte, né? Considera-se que a vitória do Norte ocorreu pela sua superioridade bélica e pela libertação dos escravos que desestabilizou as tropas do Sul. Né? Gente, muitos escravos do Sul estavam lutando com os exércitos do Norte. Por quê? Porque o Norte queria o fim da escravidão. Lógico que muitos escravos vão lutar pelo Norte. Né? Ou seja, vai virar casaca, né? É considerada a primeira guerra moderna utilizando blindados, trincheiras, ferrovias e até metralhadoras. O negócio foi pesado, hein? Guerra de Secessão, consequências: consolidação da hegemonia nortista, o Norte vence, aneta o Sul, crescimento industrial, vai começar a virar uma potência mundial, dificuldades sociais permaneceram, principalmente em relação ao Sul,
e a grande quantidade de negros africanos que existiam ali, que vieram do tráfico negreiro trabalhar nas lavouras de algodão, tá? Entrada de imigrantes, os negros mesmo libertos continuam sendo discriminados, até hoje são, e isso aqui, ó, surgimento da KKK, né? Ku Klux Klan, que era uma organização, né, que defendia a supremacia racial dos brancos, tá? Ela era legalizada naquela época, né? E depois ela foi colocada na ilegalidade, mas até hoje ela existe, beleza? Questão racial, depois da Guerra de Secessão, ficou terrível, hein? Lei de Emancipação, 1863, libertação dos escravos nas áreas fiéis à União, ou seja, aqueles escravos que lutaram a favor da União foram libertos em 1863. 13ª Emenda Constitucional, 1865, ou seja, 2 anos depois, proíbe a escravidão em todo o território. Tá? Então, 2 anos depois acaba com a escravidão para todos, não apenas aqueles que lutaram a favor da União. O negro passa a ter direitos iguais aos brancos, 1868, e direito ao voto em 1870. E é isso, essa expansão, ampliação do direito do branco, que era só do branco, ao negro, é que vai fazer surgir o quê? As organizações racistas. No caso, a principal delas, a Ku Klux Klan. Tá? O negro sofria com a cassação, exploração, violência e segregação, galera. Olha a questão racial. Bebedouro de branco, bebedouro de negro, tá? Coca-Cola, né? White Customer Only, apenas para consumidor branco, galera. Coca-Cola, que isso? E aqui o feríssimo, super fera, Martin Luther King. Não haverá tranquilidade nem sossego na América enquanto o negro não tiver garantido seus direitos de cidadão. Enquanto não chegar o radiante dia da justiça, a luta dos negros por liberdade e igualdade de direitos ainda está longe do fim. Martin Luther King, no começo do seu discurso, ele diz assim, ó, I have a dream, I have a dream, eu tive um sonho. Muito bacana o discurso dele, é um dos discursos dos mais famosos. Olha só, os cabeça oca, né? Da Ku Klux Klan, até hoje, eles se reúnem de forma escondida, né? Lá nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo, para perseguir, para ligar, fazer ligação, mandar mensagem, né? Que não pode mais na casa lá botar fogo igual antes, tá? Igual no tempo lá, depois da Guerra de Secessão, que eles chegavam assim, pode assistir lá, Django Livre, assista 12 anos de escravidão, você vai ver muito bem a ação da Ku Klux Klan, beleza? KKK, né? Legal na prova sim, tá? KKK. Com as suas tradicionais capas brancas, tendo ao fundo a bandeira confederada, a KKK aterrorizou a população negra dos Estados Unidos até os anos 60, embora ainda sobreviva ilegalmente, mas ainda sobrevive, galera, tá? Então, você agora vai focar no seu qualitativo, porque o professor Davidson vai cobrar isso lá no segundo mêstre, no final do segundo mêstre, tá? Então, vai fazer a tarefa mínima, a tarefa complementar do livro número 6, beleza? A gente está prestes a finalizar. Então, você vai fazendo aos poucos, depois eu vou pegar depois da prova do segundo bimestre. Um abraço e até a próxima aula!